Sabe que dia é hoje? Para você é um dia qualquer, pode ser uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado ou um domingo. Mas para mim, que estou aqui gravando, hoje é um sábado e eu estou aqui super feliz no Instituto, Joãozinho que está aqui me auxiliando nas gravações, o professor Thales Perrone está gravando ali Lei de Licitações e Contratos. Eu estou passando isso só para você conhecer um pouco da dinâmica do Instituto, mas dizendo que eu estou feliz, porque é bom um sábado começar a trabalhar, para mim um trabalho, ministrando aulas para você de Direito Penal Militar. E hoje eu vou dar, então, estudo, análise, a parte especial do Código Penal Militar, que tem seu início a partir do artigo 136 e vai até o artigo 410 do Código Penal Militar. Pois bem, nós vamos trabalhar dentro dessa parte especial e vamos dar o início nesta aula ao estudo do livro 1, que é dos crimes militares em tempo de paz. Mas especificamente hoje nós vamos trabalhar o título 2. Esse título 2, ele vai tratar dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Como referência, é a análise dos artigos 149 ao artigo 182 do CPM. Esse título 2, ele vai do 149 até o 182, porque o artigo 183 em diante já é o título 3, que vai tratar dos crimes contra o dever e o serviço militar. Mas olha, este título que nós vamos dar início ao estudo dele hoje, então é o título dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Qual é a relevância disso? Eu quero que você saiba que todos os crimes que eu vou trabalhar nesta e nas próximas aulas referente ao título 2 do Código Penal Militar, em todas essas aulas, o bem jurídico protegido pelo Código Penal Militar é a autoridade e também a disciplina militar. Então, quem ofende a autoridade ou disciplina militar, praticando qualquer uma das condutas previstas entre os artigos 149 e 182 do Código Penal Militar, comete crime militar, mas crime militar em tempo de paz. Porque nós vamos trabalhar, então, essa primeira parte, né, do livro 1, da parte especial, então, do Código Penal Militar. Muito bem. Só que esse título se divide em vários capítulos. Nós temos vários capítulos aqui, dentro do título 2. E o primeiro capítulo que nós vamos estudar é o capítulo do motim e da revolta. Esse capítulo do motim e da revolta, ele compreende os artigos 149 ao artigo 153. Tá bem? Do artigo 149 ao 153. E embora o capítulo chame do motim e da revolta, dentro deste capítulo nós temos não só o crime de motim, como o crime de revolta, mas nós temos outros crimes também. Entre eles, organização de grupo para a prática de violência, omissão de lealdade militar e conspiração. Estes são os crimes que estão dentro desse capítulo. Mas nós vamos iniciar neste bloco, de forma sucinta, rápida, direta, precisa, para que você possa acertar as questões da sua prova. Nós vamos estudar o crime de motim, que está no caput do artigo 149, e o crime de revolta, que também está no artigo 149, mas no seu parágrafo único. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Vamos analisar o crime de motim. E coloque aí no seu caderno, aproveite também aí para acompanhar junto com o material de apoio que eu estou disponibilizando, tá bom? O motim consiste na reunião de militares. Então, o motim consiste na reunião de militares. Gente, militares ou assemelhados. Militares ou assemelhados. Quem define o que é militar e quem define o que é assemelhado é o próprio Código Penal Militar. O Código Penal Militar, lá na parte geral, tem dispositivos legais que trazem essa definição. Quem são os militares? Os militares é qualquer pessoa que em tempo de paz ou em tempo de guerra esteja incorporada às Forças Armadas para nela servir em posto, graduação ou sujeição militar. Esses são os militares. E os assemelhados? Os assemelhados são o servidor civil, efetivo ou não, dos ministérios da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Pronto. Agora, a conduta típica aqui consiste na reunião.
E quando a gente pensa em reunião, tem que haver 2 ou mais pessoas. Porque até onde eu sei, e você também com certeza, não é possível fazer uma auto-reunião, uma reunião consigo mesmo, né? Uma reunião no seu consciente. Não. Para reunirem-se é necessário a presença de 2 ou mais militares. Isso faz com que o crime de motim e também o crime de revolta, porque nesse ponto são idênticos, isso faz com que eles sejam classificados como crime de concurso necessário. Também conhecido como crime plurissubjetivo. O que é um crime de concurso necessário ou crime plurissubjetivo? É aquele que, para a sua configuração, é indispensável a presença de 2 ou mais pessoas. Ou seja, um único agente não pode praticar esta conduta sozinho. Ele só pode praticar este comportamento, ele só pode incorrer na conduta típica descrita na lei se praticar o comportamento juntamente com outra ou outras pessoas, tá bem? Porque há necessidade, então, de 2 ou mais agentes para a configuração do crime de motim. Agora imagine comigo, né? Um policial militar que, reunido com outro policial militar, está fazendo um churrasco na sua casa, comete crime? Óbvio que não, porque a reunião de militares só passa a ser ilícita e, portanto, criminosa se estes militares, eles reunirem-se para, de algum modo, com seu comportamento, atingirem a autoridade ou disciplina militar. Então perceba, se militares se reúnem numa casa, numa chácara, numa fazenda, num clube, em qualquer que seja o ambiente, mas para uma comemoração, esta conduta, este comportamento não é ilícito, não é criminoso, porque esta conduta, este comportamento não ofende nem a autoridade, nem a disciplina militar. Agora, o CPM, lá no artigo 149, quando trata do crime de motim, diz que a reunião dos militares ou assemelhados passa a ser criminosa se for com o seguinte objetivo, se for com o seguinte intuito. E aí, o artigo 149 do CPM enumera quatro hipóteses em que a reunião dos militares ou dos assemelhados, também juntamente, é ilícita e, portanto, criminosa. Quais são elas? Olha só. Reunirem-se militares ou assemelhados. Aí vem o inciso 1 do artigo 149 dizendo: agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. Então os militares se reúnem e no meio e com o objetivo, melhor dizendo, de agirem contra uma ordem recebida ou negando o cumprimento à ordem do superior. Vamos lá, vamos tentar exemplificar isso aqui. Imagina que 2 policiais militares dentro de uma viatura recebem a ordem de um superior para estarem em ponto fixo, ponto de parada, para apenas realizarem ali um ponto fixo de observação do movimento de pessoas numa determinada região da cidade. Joia! E quando os militares recebem esta ordem, ao invés de pararem a viatura policial no lugar determinado pelo superior, eles decidem ir com a viatura em ponto ou em lugar absolutamente distinto, absolutamente diferente. Então eles estão o quê? Agindo contra a ordem recebida. E por não estarem aonde o superior diz, não estarem agindo como a ordem dada pelo superior, estando então agindo contra esta ordem, estes 2 militares cometem um crime de motim ou de revolta. Eu vou já diferenciar quando é um ou quando é outro, certo? Agora, ou então, os militares eles se negam a cumprir a ordem do superior. É um pouco diferente, mas o comportamento se parece. Os militares recebem a ordem e já prontamente dizem ao superior que não irão obedecê-la, que não irão cumpri-la. Aí os militares, por manifestarem que não irão cumprir a ordem do superior, eles também incorrem no crime de motim ou de revolta, tá certo? Olha, a segunda hipótese em que a reunião dos militares ou assemelhados também é criminosa é quando esses militares eles se reúnem, ou os assemelhados se reúnem, recusando obediência à superior, quando eles já estavam, antes da ordem superior, agindo sem ordem ou praticando a violência. Então, imagine a situação hipotética, tá? Imagine a situação hipotética. 2 policiais militares, durante uma abordagem, estão excedendo no uso da força, estão praticando abuso de autoridade. O superior chega no local e determina que seja interrompida a conduta delituosa.
E os militares, então, recusam obedecer à ordem do superior e não cessam a violência em que estavam praticando. Neste caso, além do abuso já configurado, os militares respondem também por motim ou revolta, pelo simples fato de que eles estão reunidos, 2 militares, podem ser mais também, recusando obediência superior quando eles estavam sem ordem ou quando estavam praticando a violência, tá certo? É também crime de motim ou de revolta quando os militares, eles reúnem-se concordando em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou em violência em comum contra o superior, ou então quando os militares ou assemelhados se reúnem ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar. Eu coloquei 3 pontinhos aqui, porque você vai pegar o artigo 149 do CPM e você vai ver que esse inciso 4 do artigo 149, ele é bem mais extenso do que eu coloquei aqui. Mas é para você entender, os militares eles vão ocupar quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar e sempre o quê? De algum modo, com seu comportamento, agindo contra a autoridade ou disciplina militar. Aí incorrem, portanto, no crime de motim ou revolta. E por que a todo momento eu digo incorrem no crime de motim ou de revolta? É porque o detalhe que vai diferenciar o motim da revolta é uma coisa muito simples. No motim, os militares eles estão desarmados. Na revolta, os militares eles estão armados. Olha só, se os agentes estavam armados, é o que diz o CPM. Se os agentes estavam armados, existe a revolta. E o que vai diferenciar? Muito simples. Vai diferenciar que se for motim, em que os agentes estão desarmados, a pena é reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Tudo bem? Reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Agora, se os agentes eles estavam armados, aí não é motim, a conduta deles é revolta. Mas eu quero que você entenda, os militares reuniram-se, praticando qualquer uma das condutas aqui descritas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 149, mas se eles estavam armados, eu vou até circular o S aqui, já vou dizer a razão, se os militares estavam armados, a pena passa a ser reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Por que eu coloquei armados primeiro, que é a letra da lei? E por que eu circulei o S? É porque é o seguinte, imagine, 5 militares. Reúnem-se, agindo contra a ordem recebida do superior, e um deles está armado. Qual crime todos os militares praticaram? Motim. Por quê? Para que haja revolta, os agentes devem estar armados. Portanto, devem ter pelo menos 2 agentes, só corrigir aqui que a letra ficou horrível. 2 agentes armados. Porque se tiver apenas um agente armado, o crime é de motim, o crime não é de revolta. E agora aqui a grande importância, tá? A expressão armados nos lembra arma. Só que é o seguinte, quando você lê o artigo 151, nós vamos estudar no próximo bloco ele, o artigo 151 fala material bélico ou armamento de propriedade militar. Gente, armamento é a arma própria, é a pistola, é o fuzil, é o revólver, isso é armamento. Agora, a expressão arma, do jeito que está aqui, ela é bem abrangente. Porque a arma, ela pode ser própria ou ela pode ser imprópria. Qual é a distinção entre elas? É que a arma própria, ela tem potencial lesivo. Ela é criada, produzida para ferir, para ocasionar lesão, certo? A arma imprópria é um objeto que foi confeccionado sem ter a intenção de ser arma, mas que, a depender do seu emprego, pode ser considerado uma arma. Eu vou aqui até tomar liberdade, tá? Não se assustem com o tio, não. Vou pegar aqui do meu lado,
essa carteira que está na minha mão aqui, ó, essa carteira que está na minha mão, é arma? Claro que não. A carteira serve para você se sentar nela, e aqui é uma carteira escolar, para você sentar-se e estudar. É esse o objetivo da carteira. Mas quando eu pego essa carteira, coloco nas mãos dessa maneira e lanço ela sobre a cabeça de alguém, poxa, eu pergunto, ela funciona como uma arma? Sim. Pode matar? Óbvio que pode. Mas a carteira é uma arma? Não. Por isso que se eu empregá-la para ferir alguém, ela passa a ser considerada uma arma imprópria. Por que é uma arma imprópria? Porque ela não foi criada, ela não foi produzida com a intenção de ferir. O intuito dela é para estudo. Mas a depender do emprego que for dado a ela, ela pode ser considerada arma. Agora, se eu estou com a minha pistola na cintura, eu saco a minha pistola e aponto para alguém. Porra, isso aqui não precisa nem apontar. A pistola pode estar na minha cintura, ela pode estar guardada na minha gaveta, ela pode estar guardada no meu cofre, que ela nunca perde a propriedade de arma. Ela é arma. E a pistola é mais do que arma, porque ela é uma arma letal. Porque se eu efetuar um disparo de arma de fogo de .40, que é a pistola que a polícia me fornece, em alguém, a probabilidade desse indivíduo tombar e perder a vida é muito grande, até porque eu vou acertar no meio, né? Na caixa torácica. Ó, mas vamos lá, voltando aqui, já só para descontrair. Arma própria é aquilo criado com a intenção de ferir. Arma própria é criada com a intenção de ocasionar lesão. Só que eu tenho arma própria letal, como a pistola, e eu tenho arma própria não letal, como a taser. Taser são aquelas armas de choque. O bastão tonfa é uma arma própria não letal. Hoje, na verdade, tá? Até corrigindo para ficar nos termos dos direitos humanos e nos termos mais atualizados no uso e no emprego de arma, estas armas não letais, elas são conhecidas mesmo como armas menos letais ou menos que letais. Por que são conhecidos como menos letais ou menos que letais? É porque uma taser, a intenção dela é não matar. Ferir, causar lesão, mas conter. Mas ocorre que, inevitavelmente, em algum momento, o emprego da taser ainda assim pode ocasionar a morte. Tá bem? Ainda assim pode ocasionar a morte. O que eu quero que você entenda é que para que haja a configuração da revolta, basta que os militares estejam armados, portanto ter armas. Não importa se a arma é própria ou se a arma é imprópria. Não importa. Se o militar estiver armado, há a configuração da revolta. Agora, o que eu quero que você entenda? Se a arma for própria, basta estar na cintura. Imagina, 2 policiais militares no serviço de patrulhamento recebem a ordem para estar em ponto fixo e agem contra a ordem recebida, ambos respondem por revolta. Por quê? Eles já estavam com uma arma própria letal, que é a pistola na cintura, porra, não precisa de empregá-la. Certo? Agora, observe. 2 policiais militares recebem a ordem do superior e assentem em recusa conjunta, né, em recusa conjunta de obediência ou em violência em comum contra o seu superior, e pegam então uma carteira na sala de aula para agredi-lo. Opa! Revolta! Porque a carteira, embora não seja arma, quando empregada para ferir o superior, ela adquire a qualidade de arma imprópria. Então é o seguinte, se a arma for própria, basta estar portando ela para a configuração da revolta. Se a arma for imprópria, deve haver o emprego, a utilização dela para a configuração da revolta. Tudo bem? É isso aí. Agora, lembrando, ó, olha a distinção. A revolta tem pena de reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Bem mais grave. E o motim, que é quando os militares estão desarmados, tem pena de reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Portanto, o motim é um crime menos grave do que a revolta, exatamente pelo fato de que no motim os militares estão desarmados e na revolta os militares estão armados. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar o quadro e volto no próximo bloco para trabalhar com vocês o crime do artigo 150 do Código Penal Militar, que é, e os demais, óbvio, que é o crime de organização de grupo para a prática de violência. Eu te aguardo, hein? Cláudio Moreira da Silva Júnior, eu sou de Goiânia, hoje eu sou policial militar de Minas Gerais. Desde muito tempo, desde
mesmo minha infância, eu sempre sonhei em ser policial militar, sempre admirei a profissão e tinha esse sonho, né? Mostrar para meus pais que eu sou capaz de correr atrás do que eu quero e me senti satisfeito que eu conheci o Instituto Rodolfo Souza através de um colega meu, que atualmente é policial militar de Minas Gerais também. Na primeira semana de curso, eu achei que era meio impossível. Eu não entendia nada do que falava, eu ficava perdido durante a aula e várias vezes eu pensei em desistir já no começo, né? Eu olhava as pessoas assim, que hoje são policial e tal, tem um sonho realizado. Se essa pessoa conseguiu, por que eu também não posso? Não fui embora do curso, não desisti, o Rodolfo me ajudou muito. Eu estudei aproximadamente 2 anos, foi praticamente uma faculdade, né? Eu fiz Polícia Militar de Goiás, não passei por um ponto, bateu muito nervosismo na hora da prova, acredito que foi isso que me atrapalhou, que eu me sentia bem preparado. Fui para Minas fazer, fiquei bem classificado, dentro dos números da vaga e hoje eu sou policial militar de Minas Gerais. Ser policial militar é uma sensação quase que inexplicável. É o amor pela profissão, é o juramento que fazemos de dedicar inteiramente ao serviço policial militar, mesmo com o sacrifício da própria vida. O objetivo principal, a gente tem que voltar para casa vivo, né? Acredito que sem a polícia o país já estava tomado, estava totalmente perdido. Muito esforço, dedicação. Você tem que ter o comprometimento consigo mesmo, né? Se você tem um objetivo, fica tudo mais fácil, mas você tem que lutar por esse objetivo. Eu acredito que tudo na vida traduz em questão de prioridade. Se a sua prioridade é ser policial militar, você vai atrás, você estuda, você busca, faz daquilo a sua prioridade, até conseguir atingir o seu objetivo. Várias pessoas estudam pouco tempo e conseguem lograr êxito. No meu caso não foi bem fácil, enfrentei várias dificuldades, tive problemas familiares, problemas financeiros, persisti. E o sentimento de chegar ao final disso com a sensação de vitória, né? É uma sensação inexplicável, cara, é um sentimento muito bom.